Estamos iniciando mais um episódio do nosso iCities Talks no nosso evento Smart City Expo. Nesse episódio, com convidados especiais, estreando aqui na Smart City Expo, da empresa Rosenberg. Estamos com os dois executivos aqui, o Gabriel e o Fábio. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast. Vamos falar sobre tecnologia, cidades inteligentes e um pouco do impacto que a Rosenberg também gera na população com a tecnologia que ela traz. Enfim, temos muitos assuntos para falar. Quero que vocês se apresentem melhor, Gabriel e Fábio, por favor, para o pessoal conhecer vocês. Cláudia, primeiro, obrigado pela oportunidade, bom dia, é um prazer participar de um evento tão grande como esse e poder falar um pouquinho sobre como a Rosenberg participa, né, no cenário das cidades inteligentes e como a gente consegue transformar a vida das pessoas, que eu acho que o grande propósito de uma cidade inteligente nada mais é do que você trazer essas questões que facilitam a vida no dia a dia das pessoas, né. Me apresentando um pouquinho, meu nome é Gabriel Senato, trabalho na Rosenberg aí já faz mais ou menos 10 anos, sou engenheiro de formação, tenho um background bem técnico, né, já passei por muitas faculdades, tenho um mestrado, gosto muito dessa parte de estudar e é justamente por isso que esse tema me atrai tanto. Né? Então a gente acredita muito no propósito, né, que o assunto Smart Cities traz, justamente porque a gente usa a tecnologia para aproximar as pessoas e no fim das contas conseguir trazer uma qualidade de vida maior. Né? Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. Sim, maravilha. O Fábio também já está há bastante tempo. Fábio, fica à vontade. Tá, bom dia, obrigado pela oportunidade, Cláudia, equipe aí, Wilson, Fernando, nos acolheram muito bem aqui até o momento, muito legal. Primeira vez realmente participando de um podcast, mas falando... Primeira vez no Smart City Expo e primeira vez no podcast, está estreando. Várias iniciativas legais aí. Bom, eu entrei na Rosenberg como estagiário, né? Eu sou formado no Inatel, é uma faculdade que se chama Instituto Nacional de Telecomunicações, fica em Santa Rita, sul de Minas Gerais. E entrei como estagiário lá em 2006 e fui crescendo ali, focando no mercado de data centers. Aí participei de muitos projetos também no Brasil relacionados à fibra ótica e agora a gente está buscando entender a nova tecnologia que vão vir para as cidades inteligentes, né? E aplicar toda a nossa tecnologia dentro do futuro dessas cidades, né? Sim, maravilha. E a gente estava falando, imagino que de 2006 para cá você viu muita coisa acontecer, né? Bastante coisa. Em 2006 a gente ficava em São José dos Campos, uma fábrica pequena, um galpão, né? A partir dali, mais ou menos 5 anos depois, a gente foi para uma fábrica muito maior, um prédio lá de 4 mil metros quadrados, uma área de 26 mil metros quadrados. Duplicamos nossa capacidade produtiva. Ao longo desse tempo a gente foi desenvolvendo muitos negócios em data center, né? A gente trouxe a tecnologia de data center em 2008 para o Brasil, da Alemanha, a gente é uma fábrica multinacional, uma alemã. E, bom, a partir dali a gente conseguiu vários projetos grandes que até hoje são clientes nossos, né? Então, ou seja, tem clientes aí com mais de 15 anos de casa. Caramba, projetos em toda a América Latina, né? Eu sou responsável por vendas em toda a América do Sul. E, então a gente, pega também a América Central ali, México, Peru, Colômbia, Chile, a gente tem uma fábrica no Chile, Argentina. Eu até ia fazer essa pergunta, quais eram as cidades e países que vocês impactam como a Rosenberg? O Brasil foi onde a gente começou, né? Então a fábrica começou aqui em 85, na Alemanha. A gente brasileira? É uma fábrica alemã. Alemã, né? Nós estamos no mundo desde 1958, né? Então a gente entrou no mundo automotivo primeiramente. É legal dizer... Nossa, veio da automotivo, então. Porque está completamente casado com Smart Cities, né? A gente vê muita vídeo de carro autônomo. Sim. E ali é onde a Rosenberg entra forte. Muitos componentes, né? Muitos componentes que a gente vende para as chicoteiras. As chicoteiras compram os nossos componentes, embarcam dentro de módulos de tecnologia que vão para os veículos e ali a tecnologia depois faz tudo sozinha, né? Bacana. Eu acho que é legal dizer que assim, o foco principal da Rosenberg é atuar nessa parte de conectividade. Então tudo que vocês conseguem pensar relacionado à conectividade passa pela Rosenberg, né? E uma coisa que eu gosto de falar sempre é que, por exemplo, quem está assistindo agora esse podcast com certeza está fazendo uso de uma transmissão de sinal que está passando por alguma tecnologia Rosenberg. Então, você falou até a cor uma vez para mim na reunião do cabo. Sim, vai ter um cabo lá de cor laranja. É muito legal falar isso, né? Porque para quem hoje tem uma assinatura de internet a fibra ótica, se você olhar atrás do seu modemzinho e ver um conector laranja, é Rosenberg. Então muitas pessoas fazem uso da nossa tecnologia e não sabem. Não sabem. E eu acho que isso que é o grande diferencial e o que acaba nos motivando muito, porque atuar numa empresa que tem essa capilaridade toda e esse potencial de transformação, né, de atuar em nível global e onde o nosso trabalho pode transformar a vida das pessoas através da conectividade, é algo realmente assim que dá um propósito muito grande.
Sim, com certeza. Isso que o Gabriel falou é bem bacana, né? Porque é muito interessante a gente fazer parte da transformação, né? Eu digo que quando eu formei, entrei na faculdade e comecei a participar desses projetos grandes de data center, de empresas grandes, empresas americanas, empresas da China, né? Grandes hyperscales. E você poder falar, puxa vida, tem um produto que eu fui lá, a gente participou do processo. Fiz parte dessa história, desse Fizemos crescimento, parte, né? estamos fazendo parte do futuro, então é muito bacana. Inclusive, Exato. nesse momento, a gente continua fazendo esse tipo de coisa, né? Eu com o Fábio, a gente acabou de voltar de Los Angeles, a gente passou a semana passada inteira lá, apresentando conceitos e novas tecnologias que vão começar a fazer parte da vida das pessoas agora nos próximos meses, nos próximos anos. Então, a gente atua muito forte nisso, né? E nada mais normal e natural do que trazer todo esse potencial para esse mundo de cidades inteligentes. Sim. Porque quem não quer acordar de manhã e conseguir fazer uso, né, de um sistema de mobilidade urbana muito mais inteligente, muito mais conectado, né? Chegar numa vida cheia de semáforos e vivenciar aquela maré verde, né? Que você pega todos os semáforos abertos e consegue passar. Sonho de todo mundo. Tudo isso aí é gestão de cidade inteligente, né? Isso. A gente estava falando sobre isso também em outros episódios, é bem bacana o quanto a inteligência artificial tem colaborado para a melhoria do tráfego, enfim, personalizando os sinais de acordo com o fluxo de forma automática, ou seja, analisando autônomo, né, de forma autônoma e já criando os times eu não sei exatamente os termos técnicos, obviamente, né, mas dos semáforos para reduzir o tempo de tráfego ou regiões que têm mais periculosidade, enfim, para evitar crimes, o quanto isso impacta de fato na qualidade de vida. Sem contar o tempo que a gente economiza. Exatamente. Com a tecnologia. Né? Eu acho que sim, eu costumo dizer que hoje, né, a gente tem uma tecnologia tão avançada que é praticamente possível você explorar ela de formas que ainda nem foram imaginadas, porque existe, né, tecnologia suficiente já desenvolvida para fazer muita coisa, né? Porém, a grande questão por trás disso não é só você sair implementando tecnologia, mas é você estar preparado para fazer uso das informações que são obtidas por meio da tecnologia. Sim. E é justamente nessa construção toda, né, que a Rosenberg acaba se situando, porque nós somos responsáveis por construir a infraestrutura que vai carregar e vai transmitir essas informações todas para que aqueles órgãos, né, que vão estar recebendo possam fazer uso daquilo. Sim. Então é justamente onde a gente acaba atuando, né? Eu costumo dizer que assim, nós construímos as rodovias que os dados irão trafegar e vão chegar no seu destino. Então é bem nessa parte que a gente está atuando. E o fim, né, qual que é o resultado final? É justamente você conseguir trazer isso de uma forma prática para o dia a dia das pessoas. Sim. É você sair de casa, você chegar no seu trabalho no horário, você conseguir sair à noite, passear com o seu cachorro e ter uma rua bem iluminada. Sim. Você ter monitoramento constante, né, sabendo que qualquer coisa que acontecer, um acidente, alguma coisa do tipo, né, o órgão responsável já vai ficar sabendo, já vai conseguir enviar ali um socorro imediato. Então, todas essas questões que acabam sendo conectadas, e é justamente isso, né, que a gente estava comentando agora há pouco, que nos deixa assim tão atraídos e motivados a continuar fazendo o nosso trabalho, porque a gente atua diretamente nesse tipo de coisa. Na qualidade de vida, melhorando a vida das pessoas, que, na verdade, todo o trabalho é um meio para essa qualidade de vida que a gente tanto fala, que a gente tanto busca, né? E aí eu fiquei curiosa agora, quero que vocês falem um pouquinho o que vocês estão trazendo de Los Angeles, o que vocês estão apresentando lá, qual que é o case de vocês aqui no Smart City Expo esse ano? Tá. É bem interessante que assim, quando a gente fala de comunicação ótica, né, que acaba sendo o nosso core, onde nós somos especialistas, a gente está falando de você transmitir sinais na velocidade da luz. Nada nesse universo é mais rápido que a velocidade da luz. Porém, quando você está utilizando uma conversão eletroótica e você está trafegando em sinais luminosos, você tem uma série de questões envolvidas, né? Então, quando você modula o sinal e transmite ele, você acaba esbarrando em algumas limitações práticas, né? Eu costumo dizer assim que na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, a realidade acaba trazendo alguns desafios. Sim. E uma das principais tecnologias que a gente está trazendo agora, né, é um conector que se chama EBO, que é a sigla em inglês para Expanded Beam Optical, né, que é um conector baseado em feixe óptico expandido. Então é uma coisa muito interessante, porque você pega, imagina, uma fibra óptica monomodo, ela tem um núcleo de 9 micrômetros. 9 micrômetros é uma coisa muito pequena. Muito pequena. E ali dentro está confinado o feixe óptico está se propagando. Você pega esse feixe, você passa ele para uma lente, você expande esse feixe, né, para deixar ele
ele muito maior, e aí você manda ele para um outro conector que vai receber e vai continuar o sinal. Ao fazer esse tipo de coisa, né, você pega o sinal que vem aqui, passa por uma lente, amplia ele, você manda ele, depois você capta de volta, passa por uma lente e consegue colocar de novo na outra fibra. Você deixa ele resistente a qualquer tipo de sujeira, qualquer tipo de impureza que possa atrapalhar esse sinal óptico. E é um problema que hoje, assim, qualquer pessoa que trabalha com fibra óptica, você perguntar qual é o seu principal problema, é sujeira na fibra. Né, porque você tem que estar uma série de questões envolvendo a limpeza do conector e tudo mais, adaptadores que são necessários para você conectar, e trazendo essa tecnologia e explorando ela para todos os segmentos de conectividade, a gente consegue ampliar a velocidade de instalação, manutenção, a segurança para os olhos, que você não pode pegar um feixe óptico e ficar admirando ele, você vai queimar sua retina. Então você consegue também transformar ele muito mais seguro, porque está dissipando a potência, você consegue mandar uma potência muito mais alta. E aí, traduzindo isso para a realidade, você consegue construir redes de forma mais rápida e mais segura. Sim. E colocando isso num ambiente outdoor, né, ambientes críticos, que é resistente à água, resistente à poeira. Então, assim, São Paulo chove e o semáforo para de funcionar. Se tivesse um conector desse, né, essa tecnologia que a gente está trazendo, é muito mais resistente a qualquer tipo de coisa. Como que era isso antes? Como que é atualmente hoje? Hoje em dia você tem um conector, você tem que plugar ele num adaptador e você tem outro conector aqui. Então você tem uma perda, você tem um sinal ali dentro que passa de um para o outro. Sim. Você tem uma série de limitações com relação a essa resistência, né, para cenários críticos, né, para um ambiente outdoor. Então você tem que proteger aquilo, você tem que treinar as equipes num alto level ali, né, de capacitação para que eles consigam trabalhar com essa fibra e para que consigam manter, né, a limpeza adequada, sim, a instalação perfeita, dá muita manutenção. Então, assim, ferramentas adequadas para limpeza. Exatamente, ferramentas caras, né? Hoje em dia, quando se trabalha com fibra ótica, né, e é até comum isso, tempo, né, também para fazer toda essa manutenção. Exatamente. Essa e a quantidade de manutenção que demanda também. Bastante. Né? Essa tecnologia que ele está dizendo, o importante dela é que ela também reduz muito o tempo de mão de obra, né? O tempo Exato. De manutenção. Sim. Esse conector convencional hoje, ele tem um ciclo de conexões e desconexões de 500 vezes, né? Uhum. Esse novo conector que a gente está trazendo para o mercado é de mais de 10 mil vezes, então é praticamente infinito. Exatamente. E ambiente, e para a indústria, né? A gente está trazendo para a Smart City também, mas na vida urbana, mas para indústrias também é muito importante tudo isso que a gente está trazendo. Por quê? Hoje a gente se fala muito em indústria 4.0, tudo, né, muitos robôs, né, tudo isso gera dados, necessita rastreamento, né? Então, tudo isso passa por meios óticos ou meios de cabeamento cobre, né, para fazer a transmissão desses dados. Agro 0.0, né? Então, a gente vem falando muito disso. Então, o agro hoje é uma indústria, né, um dos maiores PIBs do nosso país. Então, é uma área muito importante que toda essa tecnologia da Rosenberg é aplicada de forma muito vasta, né? Não só na comunicação do sinal, seja RF ou fibra ótica, mas no veículo, os tratores, mineração. A gente até ontem estava conversando com o pessoal da Nokia aqui, eles têm um projeto aqueles caminhões gigantes que trafegam toda a parte de mineração, é tudo autônomo, porque é um ambiente de muito risco. Sim. Como que você faz um caminhão dentro de uma mineração autônomo? Tem que ter um tráfego de dados de muita alta performance, em tempo real. Sistema financeiro, a gente trabalha muito forte no sistema financeiro e isso também afeta a vida das pessoas. Por quê? No momento que você decide comprar ou vender um ativo numa bolsa, aquilo tem que ser em tempo real, tem que ser instantâneo, né? A área médica, você tem talvez um médico nos Estados Unidos fazendo uma cirurgia através de um robô aqui no Brasil. Sim. Ele não pode ter nenhum tipo de latência, né? E latência é um termo técnico, ou seja, o menor tempo possível para a resposta daquele sinal chegar no médico, vídeo e o movimento do robô que ele der ali, o comando, né? Então, ou seja, se ele cortar uma veia, ele tem que automaticamente saber ver em tempo real. Não dá para desconectar na hora que tá fazendo. Não pode perder um microsegundo, né? Naquilo, né? Sim. Exato. E recentemente acho que saíram notícias de cirurgias que já estão sendo feitas por vídeo, com médicos de regiões bem distantes, onde está sendo realizada a cirurgia, mas fazendo o acompanhamento por vídeo. Ou seja, transmitindo de alguma forma o conhecimento dele, sei lá quantos quilômetros, 1000 quilômetros de distância, milhares, né, milhas, enfim, para que aquela cirurgia aconteça. E isso precisa
né, de uma transmissão real. rápida, em Exato. tempo real, É. para que não corra esse risco, né? Exato, E quando a gente fala de comunicações óticas, é a velocidade da luz. Cada piscada de olhos que você dá aí já foi e voltou várias vezes. Então, nada é mais rápido, mais seguro e eficiente do que comunicações óticas. Sim. A demanda dos vídeos, né? Você pega aí Netflix, os podcasts que a gente Sim. está fazendo aqui. Então, se você acessa isso em vários lugares do mundo, até você vir no banco de dados que esse vídeo está armazenado, toma muito tempo. A gente fala, né? A latência é muito longa. Então, por isso que agora existe também os Edge Data Centers, que é um termo bem comum também. São vários data centers perto do usuário. Né? Você não tem um data center central numa capital. Você tem aquele data center central, que é gigante, tem todo o armazenamento ali, e vários pequenos data centers próximos dos usuários, geralmente no topo de prédios ou perto de torres celulares, né? Na base das torres celulares, ou em que a gente chama de hotéis, né? Algum outro residência própria para aquilo que o operador, o provedor de data center aluga e constrói. Os próprios provedores de internet, né, ISPs, em seus provedores pequenos ali, eles têm seus racks cheios de servidores ali dessas empresas, né? Para que a gente acesse ali o Netflix e o vídeo chegue imediatamente, rápido, sem que você clicar e ficar esperando. Sim, não, e a gente vê que esse é um comportamento que mudou muito nos últimos anos, porque quem tá mais tempo, vamos dizer, eu brinco que são uns 30 a mais, tem mais paciência, né, em ver as coisas. Porque a gente assistia televisão... Eu então não sou dessa época. Era comercial, demorava. Para fazer uma pesquisa, a gente geralmente ia para a biblioteca estudar. Então, isso gerou em nós um pouquinho mais de paciência, apesar que a gente já está viciado nesse novo formato. Sim. Mas a gente vê, principalmente através das redes sociais, que tem diminuído o tempo dos vídeos, enfim, dos conteúdos que estão sendo postados, porque com essa velocidade, com esse avanço da tecnologia, as pessoas não têm mais paciência de esperar. É fato. Todo mundo quer muito rápido, em tempo real, e isso também impacta de diversas formas. No marketing, né, a gente fala que se hoje a pessoa está assistindo uma TV aberta, por exemplo, e entra num comercial, ela vai pegar o celular naquele intervalo. Pode ser que ela não volte para a TV, pode ser que ela se distraia e fique ali. Ou seja, tudo que tem uma velocidade maior está ganhando a atenção do público. Esse é o novo comportamento. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Principalmente no trabalho de vocês, porque é garantir que essa velocidade esteja acontecendo de forma rápida e com qualidade. Você foi no ponto muito certo. Ou seja, na hora que trava um aplicativo, né? Você muda para o outro. E aí, se aquele funciona rápido, você fica nele. Exatamente. Né? E ali vende mais. Exatamente. Até site. Você vai entrar num site, vai consultar um site de uma empresa, por exemplo, se ele começa a rodar, você vai abrir outra aba. Exato. E dependendo do que você está procurando, se você vai consumir, sei lá, tá vendo, pesquisando alguma coisa para comprar, você vai comprar naquele que abriu mais rápido. Exato. Não, e essa reflexão é interessante, né? Porque ela traz toda a evolução tecnológica que a gente vivenciou, né? Então, assim, você para pensar, né? Essa época aí da nossa adolescência, que não faz tanto tempo assim. Não faz mas, tempo. Não é mais. tinha aquela época da internet de escada, né? Que você utilizava a sua linha telefônica existente, que já era uma infraestrutura que existia, né? E que a gente tinha que explorar. Essa tecnologia. Estudei sobre ela. Mas assim, quando você começa a prover esse tipo de conectividade, você tem que explorar a rede que já existe, né? Porque existe muito investimento para você trazer coisas novas. Então, naquela época, você já tinha a rede par trançado, que era o telefone que a gente usava, o telefone de linha fixa. Então, a primeira tecnologia de comunicação que veio era aquela rede de escada. Sim. Depois vieram outras tecnologias explorando essa rede já existente, mas porém com outros protocolos de transmissão que conseguiam mandar com mais velocidade. Você lembra que tinha aquele Velux na época, tinha vários nomes comerciais. Lembro. Que era o ADSL, que era você utilizar na rede de cobre que existia, mas era um outro tipo de transmissão e outra frequência que não ocupava a linha telefônica. Porque a primeira você ocupava a linha. Sim, a primeira ocupava. Você não conseguia usar o telefone enquanto usava a internet. Aí a tua mãe brigava com você. Tá? Não sei, eu ouvi dizer. E aí a gente veio evoluindo para um cenário onde a gente tem tecnologia, né, ótica hoje, que vem a fibra na sua casa, né? E inclusive nós fabricamos essa fibra, né? Esse cabo, né? Acho que nós somos os principais fornecedores para o Brasil, a nível Brasil, desse tipo de produto. Não só do cabo, mas como do conector também, que vai na casa do usuário. Justamente para você conseguir ter a última milha conectando na sua casa a fibra que está diretamente conectada até o servidor principal que está te mandando o sinal. E, de novo, né? Velocidade da luz. Então, muito mais rápido do que essa época antiga que a gente está relembrando aqui. E é isso que traz esse potencial de transformação, né? Porque isso, se você fala 20 anos atrás, não era possível você pensar no que a gente começou a falar no comecinho da nossa conversa, né? Você, por exemplo, falar maré verde numa avenida, como é que você ia fazer isso numa rede de escada, né? Imagina o modelinho, aquele barulhinho. Não tem jeito. Agora, hoje não. Hoje os carros estão ali, você tem o 5G,
né? Comunicação móvel, altíssima velocidade. Você Sim. tem tudo conectado ali com fibra, né? Diretamente para a central das prefeituras. E tudo isso trazendo, né? Essa comunicação de dados, né? Para que os gestores desses dados possam tomar as decisões. Sim. E hoje ainda tem, né, o advento aí da inteligência artificial, Exato. que consegue tratar esses dados e trazer isso mastigadinho pronto para a pessoa ou para aquele órgão que vai ter que tomar alguma ação em cima daquela informação que chegou. E é justamente, né, construindo toda essa rede que a Rosenberg acaba atuando. Então, ou, por exemplo, quem visitar o nosso stand durante o evento, ou quem depois entrar em contato com a gente, visitar o nosso showroom, a nossa fábrica, ou nos muitos eventos que a gente participa, vai ter contato justamente com esse tipo de coisa, né? Com os produtos que nós fabricamos para construir essas infraestruturas, para conseguir prover, né, o caminho que os dados vão ter que caminhar para conseguir conectar pessoas, né? Que no fim das contas é sempre isso, né? Eu brinco que assim, no final do dia, quando a gente apaga a luz, o que sobra? Sobra plástico, ferro, madeira, porque quem move o mundo são as pessoas, Exato. né? E é para elas que a gente trabalha, é para elas que a gente está fazendo tudo, né? Então o que a Sim. gente quer, e nós sendo pessoas também, né? E Morando como a nas gente cidades. evoluiu, né? Eu acho que tudo acontece através de conexões de pessoas que estão negociando, pensando junto, criando coisas novas, né? E aí a conexão, principalmente para quando está distante, não tem outra forma a não ser por transmissão, né? E eu tava pensando também me disseram, tá? Não fui eu que participei disso. Aqui, há 20 anos atrás, para você falar com uma pessoa que estava nos Estados Unidos, na Europa, você tinha que mandar uma carta. Você não conseguia fazer uma videochamada, né? Carta, é verdade, né? E aí agora é tão rápido. Você consegue participar ativamente da vida de uma pessoa, um familiar sim. seu que está longe, distante ali, de forma muito presente por conta disso. As distâncias se encurtaram, Se né? encurtaram. É fato. Distância, o tempo, né? Não, isso é isso que você falou, é engraçado. Eu lembro quando eu fiz o intercâmbio durante a faculdade, e naquela época estava começando a surgir o Skype. O Skype. Só que assim, era horrível, né? Você tinha que combinar o horário para ligar, a qualidade da imagem era muito ruim, falhava demais. E agora a gente tem o celular com vários aplicativos, você fala o tempo todo de vídeo Qualquer com todo mundo. pessoa, né, pode Exatamente. fazer. Eu vejo, né, nas próprias redes sociais, o quanto de pessoas extremamente simples, que tem baixas condições, mas tem um celular na mão e consegue transmitir. Às vezes, ali nessa transmissão, acaba ganhando dinheiro com publicidade e tudo mais. Ou seja, tá tendo uma chance de ter uma Exato. vida diferente através da tecnologia. Até E capacitação. isso vai né? se expandir muito mais, né? Porque hoje a conectividade ela está concentrada nos grandes centros, onde existe o sinal celular ali, onde existe a fibra ótica. Você vai para as zonas mais alejadas, né? As zonas rurais, zonas talvez mais ribeirinhas, né? Amazonas e tal. Você tem uma dificuldade muito grande de acesso dessa população à comunicação. Então, agora está vindo novas tecnologias que vão colocar todo mundo no mundo conectado, que é, Sim. por exemplo, se a gente começar a trazer o 6G, que é o que está... 6G, a gente tem o 3G, 4G, 5G, hoje nós estamos no 5G e 4G, tecnologia celular, né? E agora está sendo desenvolvido o 6G. Já tem isso. O 6G vai ser Olha comunicação satelital. Então, o satélite chega em qualquer parte do planeta, né? Que vai envolver essas regiões que são difíceis hoje de acesso. Exato, porque você hoje passar uma fibra em determinados lugares é muito caro e às vezes até impossível. Às vezes tem a natureza te impede de passar aquela fibra ali, né? O sinal ele tem a sua limitação também. Quando você vai para um 5G, você precisa de mais antenas num espaço menor. Então o satélite é importante, né? A questão, voltando agora um pouquinho para essa questão do 5G com várias antenas no ambiente. As cidades vão precisar de ter mais antenas e menos espaço. E aí também vem a Rosenberg contribuindo para a vida das pessoas, para diminuir a poluição para isso, né? Que é ter antenas disfarçadas. Provavelmente você vai ver um totem de propaganda no ponto de ônibus, achando que é só uma propaganda. Ali é uma antena. É uma antena. Antena E já camuflada. tem isso? Sim, já sim. tem. Antenas Olha, Poste de interessante. luz é uma antena, né? Tenho certeza que muita gente não tem noção disso. porque Porque evolução antena, a gente acha que é visual- aquelas torres, antenas, Exato. assim, nesse sentido. Já existem torres disfarçadas, né? Eu sou dali do sul de Minas, vou muito para o litoral de São Paulo ali, que é Ubatuba, Caraguatatuba, né? E ali quem passa ali talvez já tenha tido a experiência de ver uma
palmeira reta, bem grande, mas Sim. já faz bastante tempo, já faz mais de 10 anos que existe lá. É uma antena. É uma né? antena. Olha só que interessante. Porque até isso a gente se preocupa, né, com a poluição visual. Porque, voltando a esse tema de cidades inteligentes, a inteligência, ela tá em tudo ali, né? Exato. Então, você andar na rua, você se sentir seguro, uma via limpa, uma via organizada, né? Tudo ali trabalhando em prol da qualidade de vida das pessoas que estão ali, né, convivendo. Então, a gente tem essa parte, né, de transmissão móvel, né, com as antenas da Rosenberg muito forte também. Já fizemos muitas instalações. Então, é muito provável que se hoje você está dentro de um shopping center, um hospital, aquele sinal que está trafegando ali na rede móvel é em função de uma instalação feita pela Rosenberg. Hoje no Brasil nós somos o principal player que faz essas instalações de IBS, que a gente chama, né, que são a In-Building Solution. Porque dentro de um prédio cheio de concreto, você não tem como você ter o sinal ali propagando, né? Porque o concreto ele trava o sinal. Ele trava, exato. Então nós temos uma série de antenas internas, né, antenas indoor, que fazem a repetição do sinal, que pegam o sinal de uma operadora e colocam ali dentro para as pessoas conseguirem estar utilizando. Então, assim, a conectividade, ela está em todos os levels, né? Ela está em todos os ambientes e sempre com esse propósito, né? De deixar as pessoas conectadas. Sim, sim. Nossa, a Rosenberg, assim, até conversando com vocês, eu já sabia que era uma empresa grande, por isso que eu falei, ela é brasileira, porque eu sabia que era alemã também. Mas é muito maior do que eu imaginava, muito né? grande, é muito grande. São vários recursos e ferramentas, enfim, que eu tenho certeza que muita gente não tem noção. Às vezes olha o cabo, é um cabo. Não é só isso, né? Vocês falaram agora das antenas e tudo mais. Queria que vocês comentassem um pouquinho de qual que é o diferencial da Rosenberg hoje no mercado, sendo uma das maiores players, né? Olha, eu gosto de dizer o seguinte, que a Rosenberg ela consegue ter um projeto especial para cada tipo de cliente. Então hoje, né, quando a gente começa a conversar sobre soluções, e existe muito aquela questão de customizar algo, né? Porque você tem aquela questão de produto de prateleira. Ó, você quer, eu vendo isso aqui. Se você não quer, não compre. Né? Aquela história do você pode ter o carro da cor que você quiser, desde que seja preto. Porém, a gente não trabalha assim, né? Um dos principais valores da Rosenberg é colocar o cliente no centro de tudo. E a gente ouve muito o cliente. Então, nós temos ali, né, a condição, porque nós temos um time de engenharia gigantesco, né? No mundo todo, são mais de 6 mil engenheiros que trabalham dentro do grupo Rosenberg. E nós conseguimos trazer essa capacidade de alterar projetos, de transformar projetos para que a solução vá de encontro exatamente com a necessidade do cliente. E qual que é a grande vantagem disso? Porque eu quero ter uma cor. Não é a questão só da estética, mas é a questão de performance, é a questão de você ter exatamente o que você precisa. É o melhor custo-benefício, é você ter aquela entrega que você precisa ter para conseguir atingir o seu objetivo. E isso é uma característica muito forte da nossa empresa, né? Está dentro do nosso sangue realmente. Sim. A gente faz isso continuamente. Hoje eu tenho vários projetos rodando em paralelo, justamente com esse foco e esse objetivo, né? Então, como você tem, a gente vai dentro do cliente, a gente conversa com o cliente, a gente traz o cliente realmente para o nosso centro, para participar do projeto com a gente, para que a gente consiga entregar uma solução que vá realmente servir como uma luva. A gente pega os desafios que o cliente tem, transforma em oportunidade e entrega para ele valor. Esse que é a grande... E eu a gosto de Rosenberg brincar... atua na gestão pública e privada? Ela atua também, atende o setor público? Sim, tem setor público também, tem alguns projetos que a gente faz, inclusive de data center para o setor público, né? Nesse início de Smart Cities com prefeituras, a gente está começando a fazer agora um network aqui na feira, inclusive, conhecendo todos os players aí, as pessoas envolvidas, para ver o que mais que a gente pode trabalhar junto com as prefeituras também, né, com essa tecnologia que a gente tem. E aqui é um ambiente propício, né? Tem mais de 22 mil pessoas visitando, prefeitos de diversas regiões, tanto o governo americano aqui esse ano. Sim, tivemos com eles aqui. Tivemos com eles já, inclusive. Bacana. E assim, Cláudio, eu gosto de falar o seguinte, que o objetivo principal é assim, ligou para a Rosenberg, acabou seus problemas. Você não precisa se preocupar mais. Vou ter que achar um fornecedor disso, daquilo. Não, cara, liga pra gente. Basta uma ligação. Liga, pronto, ligou, fica tranquilo que a gente vai resolver tudo que você tem que resolver. Isso é legal porque a gente está no Brasil, né? Nossa fabricação, mão de obra brasileira, tecnologia alemã, transformada para as aplicações e necessidades da nossa região, América Latina. E então, muito próximo, né? Então, até você perguntou quais as vantagens, né? Eu digo que a maior vantagem é estarmos no Brasil, produzindo tecnologia no Brasil e estar ao lado do cliente. Então, o cliente hoje, ele fala a nossa língua, né? Na nossa empresa tem pessoas também que atendem a América do Sul e falam a língua dos nossos clientes na América do Sul. E estão muito próximos, né? Então o cliente visita a nossa fábrica, ele conhece a tecnologia, conhece toda a infraestrutura que a gente tem, acredita porque é uma fábrica espelho, uma fábrica muito linda, a fábrica se vende bem, né? Exato. E toda a tecnologia que a gente tem lá, né, Gabriel? Exato. E isso é bem bacana, porque ele tem um projeto,
ele liga, a gente faz reuniões online, depois ele pode ver o protótipo ao vivo na nossa fábrica, ou a gente pode trazer o protótipo para o cliente, né? Então, isso traz uma flexibilidade, uma proximidade, né? Você falou uma coisa que é bem interessante, a gente fala a língua do cliente, às vezes a gente tem tecnologias que vêm de fora, que são, que fazem a diferença, que são de alto nível, mas às vezes o atendimento ou a empresa não tem uma sede para atender o público especificamente, ou a equipe não está... não fala a língua, enfim, não está próximo do cliente e aí acaba o produto não está disponível. O produto não está disponível. Exatamente. Então você falou exatamente o que você falou na sequência. O produto não está disponível. E aí já era um trabalho gigantesco para a empresa e ter que, enfim, às vezes ela não substitui porque não tem tempo hábil para isso, as coisas vão acontecendo junto com os problemas. Exato. Então, realmente, ter uma fábrica direto no Brasil, um atendimento personalizado e uma equipe disposta a contribuir faz toda a diferença no negócio. E outro grande diferencial é que, apesar de sermos uma multinacional e temos toda uma rede com fábricas China, Índia, Alemanha, Hungria, África, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, nós temos uma autonomia muito grande de conseguir tocar nossos próprios projetos. Né? Então eu costumo dizer que assim, o que a gente idealiza no segundo andar, a gente desce a escada e transforma em realidade no primeiro andar, que é onde fica a linha de produção. Então isso é uma coisa assim, é muito comum e é muito legal você conseguir fazer a prova de conceito, né, alguns degraus de distância do seu escritório. Sim. Então essa é outra grande vantagem que a Rosenberger tem, e eu sempre convido o pessoal para ir na nossa fábrica justamente para eles verem isso acontecendo. Sim. Porque assim, quando a gente fala, o pessoal fala, esse cara tá só falando, cara, mas não, é realidade, é nosso dia a dia é assim. Né? Tem várias coisas acontecendo agora, que eu não posso citar o nome dos clientes, mas são projetos muito legais que começaram assim, uma conversa, aí essa conversa se transforma num esboço, que se transforma já num projeto, que começa a ser construído e transformado, ali, de repente já vira um protótipo, e que de repente está uma linha de produção ali, uma peça atrás da outra, e construindo a rede que depois vai prover. Vira um case de sucesso. Exato. Bacana. É bem isso. Muito bom. Eu adorei o nosso bate-papo aqui. Estamos caminhando para o final desse podcast. Eu quero aproveitar e pedir para vocês deixarem uma mensagem especial aqui nessa câmera para o público que está nos assistindo, que ainda não conhece a Rosenberg, como pode encontrar vocês, quais canais vocês estão. Fique à vontade para deixar essa mensagem especial. Eu acho que é importante dizer que a Rosenberger, né, dentro do cenário nacional, nós temos 3 fábricas no Brasil. Temos um grande, né, warehouse que está focado em trazer o material que é fabricado fora do Brasil. Além disso, a gente tem escritório de eventos espalhado em todas as regiões. Então, o acesso à Rosenberger e esse atendimento, ele é muito simples, ele é muito fácil. A nossa empresa sempre está de portas abertas para receber qualquer tipo de visita. Então, entre em contato com a gente. O nosso site está disponível nas redes sociais. Temos o LinkedIn, temos o Instagram. Então, é muito fácil chegar até a gente. A gente sempre participa dos principais eventos do setor. Então, sempre estamos expondo também. E a principal mensagem, né, para finalizar essa fala, toda a nossa conversa, é voltando ao que a gente conversou no começo, né? A tecnologia é muito importante, a gente está com ela lidando diariamente, porém o nosso objetivo final sempre são as pessoas, né? Porque a tecnologia por si só ela não faz nada. Então o nosso objetivo sempre é conectar pessoas, trazer o futuro para cá, para o presente e fazer essa realidade acontecer. Sim, maravilha. Bom, primeiramente, obrigado, Cláudio, de novo pela oportunidade. E eu gostaria de deixar algumas missões aqui para quem está nos assistindo. Olha, né? Ótimo. Vamos Primeiro, a gente tem um canal bem interessante no YouTube. Tem o canal do Grupo Rosenberger, que aí você vai conseguir ver vários vídeos da tecnologia de radiofrequência. Então, se você acessar aí o Rosenberger, Grupo Rosenberger, é um pouco difícil de escrever. Hochfrequenztechnik. Se você achar isso aí no YouTube, você vai encontrar o nosso YouTube, nosso canal, e vai ter muitos vídeos. Também tem o canal da Rosenberger de fibra ótica, e ali tem muitos vídeos explicando muitos detalhes sobre tecnologia de fibra ótica, tá? Tem o canal no YouTube do Rosenberg Brasil também, que apresenta vários produtos, inclusive alguns deles que nós estamos expondo aqui na feira, tá? Então, essa é uma parte, um desafio que eu faço pro pessoal procurar no YouTube essas tecnologias. E aí, aí eu vou lançar um desafio aqui para quem gosta de tecnologia, buscar informações. Tem bastante coisa interessante no Wikipedia, no próprio YouTube, do surgimento do computador no mundo, né? Ele surge logo depois da Guerra Mundial, né? Tem uma história bem bacana. E aí tem vídeos e histórias muito interessantes
quem é entusiasta nessa área de tecnologia vai gostar bastante, procura no Google aí, dá uma googada aí que vocês vão ver. E vão ver todo o nascimento dos computadores enormes que era, uma sala maior que essa aqui, era um computador, só mandava sinais de teclas, né? E hoje a gente tem microcomputadores, nanocomputadores, que fazem milhões de vezes mais do que os primeiros computadores que surgiram no mundo. Porque era muito grande e fazia pouca coisa, né? Hoje é nanotecnológico. Avançou demais, assim. Mas é como a gente falou, só o pessoal que é mais velho que viu isso tudo acontecer, né? Só ouvi falar. A gente só ouviu falar. Mas é absurdo, e assim, eu vejo que, aproveitando, né, esse gancho, meu pai é jornalista e sempre trabalhou com tecnologia, com computador. Então, quando eu era pequena, pra mim, assim, eu tinha acesso que a maioria dos meus amigos não tinham. E em pouquíssimo tempo isso virou, assim. Eu fico, caramba, você já não tá mais entre as principais tecnologias que estão existindo, computador, por exemplo, daqui a pouco é notebook, aí você... Nossa, tô ultrapassado, né? Eu tinha aquele computador grande que a gente ainda cobria pra não sujar a noite, né? Eu dormia, guardava lá. Aí hoje em dia, a gente anda com um notebook aqui em qualquer lugar, abre um tablet, o próprio celular já faz tudo. Então é muito legal. Acho que tecnologia é um assunto bem interessante, todo mundo gosta. Com certeza o pessoal vai assistir, vai procurar nos canais, porque é instigante. A gente vê de onde que surgiu e tudo aonde a gente chegou. Nós vamos então encerrar. Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigado pelo conteúdo, por tudo que vocês trouxeram aqui, né? E parabéns aí pelo trabalho de vocês, pelo que vocês trouxeram aqui no Smart City Expo. Queremos que vocês estejam aqui com a gente nos próximos anos. Sim. É um prazer ter vocês aqui e espero que façam grandes negócios aqui no nosso evento esse ano. Obrigado. Nós vamos encerrar então naquela câmera. Muito obrigada a você que assistiu o episódio até aqui. Se você começou esse episódio pela metade, volta e assiste inteiro, que está valendo muito a pena. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigado, tchau, pessoal. Tchau.